Oi, Adriano, tudo bem? E aí, como é que vai, cara? Tudo jóia? Eu vou muito bem. Primeiro de tudo, muito obrigado por estar batendo um papo contigo. Assim, acho que Petro e você, para mim, são grandes referências aí na minha carreira de search, carreira DO, onde eu vi lá o projeto no início, depois de 10, quase 15 anos aí, mercado no tamanho que vocês estão. É um prazer estar conversando aí contigo. Obrigado pela tua disponibilidade, viu, Adriano? Cara. Por pouco a gente a gente não ia estar aqui no mesmo lado do vídeo, né, cara? Por Pois pouco. é, Pois é, no começo da minha carreira eu fui lá fazer, conhecer, eu vim, para quem está assistindo a gente, eu fui search grande parte da minha carreira em infraestrutura oil and gas, e a Petra se tornou referência nesse mercado, né? E em algum momento eu fui lá fazer uma entrevista com o Adriano, mas para quem não conhece, deixa eu apresentar, Adriano Bravo é uma referência aí no mercado de search, principalmente em infraestrutura oil and gas. A Petra Group hoje, e é CEO da Petra Group, a Petra hoje, além de referência Brasil, também México e América Latina. É investidor anjo hoje na Bizu, que é uma TS nova e que a gente vai conversar, que vem crescendo muito no mercado, mas quando eu penso em conhecimento de mercado, em recrutamento nesses segmentos, Adriano Bravo e Petra são referência. E é um prazer estar batendo esse papo contigo e discutir mercado com você, tá? Não, cara, olha só, Fernando, o prazer é meu. Eu já falei porra, diversas vezes para todo mundo, cara. A Produtive, para mim, cara, é uma empresa assim, que eu admiro demais a forma como a companhia cresceu, se estruturou, cara, o user experience dela, o posicionamento de marca. Eu acho que é uma companhia, cara, focada dentro do mercado de outplacement, cara, que está anos à frente aí, cara. Eu acompanho bastante de perto o trabalho de vocês, o trabalho do fundador da companhia, e, cara, eu tenho muito orgulho de estar aqui batendo esse papo. Obrigado. Esse projeto de conteúdo chama Mercado Fora da Caixa e eu vou te fazer três perguntas que eu tenho pesquisado aí no mercado de search Latam. A primeira pergunta é: como é que você está vendo o mercado neste momento, Adriano? Aí no meio desta crise, com o mercado que você tem na mão, como é que tá essa estrutura para ti? Bom, olha só, cara, não dá para a gente ficar tapando sol com a peneira e dizer que está tudo bem, porque é, ia ser uma ofensa, e principalmente para os profissionais que estão sofrendo nesse momento, né, cara? A gente tem grandes profissionais aí que a gente considera muito, né, cara? Tanto presidentes, CEOs, CFOs, então profissionais mesmo da área técnica de infra, óleo e gás, que já foram para o mercado, que estavam empregados até 2, 3 meses atrás, e que por motivos múltiplos acabaram sendo desligados, então seria até uma ofensa para eles dizer que está tudo bem. Mas, Sim. cara, eu estou vendo assim todo esse momento que a gente passou com bons olhos, tento enxergar com bons olhos. O que eu enxergo com bons olhos? A velocidade de transformação que as companhias passaram por conta da questão de home office, políticas de flexibilização de trabalho, a reinvenção tecnológica. Eu acho que hoje, cara, não existe um executivo que não tenha mergulhado em relação a ferramentas tecnológicas, como que isso pode impulsionar as companhias. Você Tenho tem alguns dúvida. casos que são fantásticos. Você pega o caso da. Posso falar o nome de empresas aqui? Todos. Então, Todos. o caso da Via Varejo, para mim, é o caso mais emblemático, cara, que eles treinaram 10 mil vendedores, né, cara, em coisa de 2, 3 semanas para os caras atenderem online. E Pois os caras é. têm diversos cases. Foi, cara, é incrível. Em que laboratório isso seria permitido? Nenhum, sabe? É, eu acho que alguns setores se mostraram extremamente resilientes e eu digo que a gente teve desemprego, sim, o desemprego aumentou, mas muitos setores me surpreenderam em relação à resiliência. Eu pensava que a gente ia ter um impacto muito mais profundo e, cara, graças a Deus as empresas, principalmente as brasileiras, estão segurando bem a situação. E você que tem um recorte Latam na tua mão e chegando até América Central, você vê que esse é um comportamento também em outras regiões saindo do Brasil? Você também acha que as outras regiões também conseguiram Sim, manter ou cara, sofreram mais?
Olha só, eu já tenho aí mais de 15 anos de experiência no mercado de Executive Search, né? E a gente já passou por algumas crises, né? É, crise.com, época da Enron. É, cara, são várias crises, eu não consigo nem enumerar aqui quantas foram. E em algumas delas eu vi que você teve desemprego maciço em Uhum. diversas regiões, não só no Brasil, mas Colômbia, no Chile, México. E dessa vez eu estou vendo um comportamento diferente das companhias, até mesmo um apoio governamental muito diferente, né? Eu acho que está todo mundo tentando proteger as suas economias ao máximo no que eles podem fazer e, claro, os governos lançaram mão da questão dos juros para poder... Isso ajuda na redução do endividamento dos governos, Sim, emissão de papel moeda, mas está sendo diferente, sabe, de forma geral. As empresas estão mais tentando proteger os seus talentos, talvez por um reconhecimento que seja difícil você recrutar, claro. então é melhor proteger no curto prazo e depois tentar salvar a operação no longo prazo, né? Muito bem. A minha segunda pergunta deste projeto, e aí tenho muita curiosidade de te ouvir, porque acho você um dos grandes pesquisadores do tema, que é em relação ao recrutamento digital. Se as empresas tiveram que se transformar em alta velocidade, muitas empresas que só recrutavam via dinâmica de grupo e entrevista presencial tiveram que, neste período, no mínimo, serem forçadas a procurar outro caminho. E quando eu fui conversando com executivos de RH, quando eu falava em recrutamento digital, ainda boa parte entende recrutamento digital por conversa de ferramentas de comunicação. E não como uma tecnologia de learning machine ou de HR techs que hoje já começam. E que você é um empreendedor, investidor, pesquisador no tema e queria muito te ouvir. Como é que você está vendo esse desdobramento do recrutamento digital para os próximos anos no mercado brasileiro? Não só o mercado brasileiro, eu vejo muito pela região, sabe? E o Brasil, ele, na verdade, ele está 2, 3 anos à frente da região, sabe? Tá. É isso que acontece. O Brasil hoje, quando a gente olha e faz o corte dos Estados Unidos para baixo, o foco cai justamente para o Brasil. Eu vejo com essa característica. Eu vejo o seguinte, cara, alguns mercados que sempre foram assim, um mercado garantido para as Uhum. empresas de recrutamento, posição de contador, posição de engenheiro de Vendedor, software, vendedor em varejo. vendedor em varejo, isso não adianta lutar, é uma força da natureza. Mais cedo, mais tarde, as grandes plataformas vão dominar esses perfis. É muito mais fácil de você fazer governança via machine learning, via tecnologia, por a inteligência artificial com esses perfis. Uhum. E sim, depois você aprofunda em relação a aspectos comportamentais. Mas a grande comunicação, tomada de mercado, é via plataforma. Já média para alta gerência e C, Uhum. conselho, aí é arte, porque você tem que trabalhar com um nível de interseção microscópico para poder encontrar o candidato ideal, balizado no perfil de quem vai lidar com ele. E aí sim as empresas têm que ser muito boas para se destacar nesse mercado. Não é mais aquele mercado de volumetria assim muito alta, sabe? A gente já percebeu isso, cara, e uma das primeiras ações que a gente tomou, não em recrutamento digital, mas depois eu vou entrar nesse tema, Tá bom. mas em ATS, a gente fez um investimento no ano passado de cerca de R$ 300 mil no Bizu, entrando Uhum. como investidor anjo, para justamente acelerar a ferramenta e literalmente dar coaching também para o fundador, dar bastante mentoria, porque esse é um tema que tanto eu quanto alguns sócios a gente estuda absurdamente.
E a partir do momento que a gente teve confiança, sim, a gente passou a apresentar para alguns dos nossos clientes e até incluir dentro da nossa própria oferta, porque algumas empresas não têm esse inbound de candidatos de forma 100% digital, e isso aí vai ser quase que um complemento do processo de serviço da Petra Group. Tá bom. Faz todo sentido a gente, em clientes de longo prazo que a Petra tem, ter justamente essa aderência da ferramenta. Em relação a outras iniciativas, a gente está muito de olho também em recrutamento digital na área de tecnologia, a gente está procurando aí o próximo investimento nosso talvez seja nessa área. Tá bom. Não sei se aqui no Brasil, mas talvez a gente inicie por fora do Brasil e depois, na medida que a ferramenta se torne mais forte, traga para o Brasil. E também algumas questões de B2C, em que a gente vai usar muito plataforma tecnológica para atender algumas demandas de pessoas físicas que querem melhorar o seu currículo, mudar o seu perfil de LinkedIn, melhorar a sua empregabilidade. E se a gente consegue fazer justamente um marketplace em que é um cara que está anos à frente aí, cara. Eu acompanho bastante de perto o trabalho de vocês, o trabalho do fundador da companhia, e, cara, eu tenho muito orgulho de estar aqui batendo esse papo. Obrigado. Esse projeto de conteúdo chama Mercado Fora da Caixa e eu vou te fazer 3 perguntas que eu tenho pesquisado aí no mercado de search Latam. A primeira pergunta é: como é que você está vendo o mercado neste momento, Adriano? Aí no meio desta crise, com o mercado que você tem na mão, como é que está essa estrutura para ti? Bom, olha só, cara, não dá para a gente ficar tapando sol com a peneira e dizer que está tudo bem, porque é, ia ser uma ofensa, e principalmente para os profissionais que estão sofrendo nesse momento, né, cara? A gente tem grandes profissionais aí que são que a gente considera muito, né, cara? Tanto presidentes, CEOs, CFOs, então profissionais mesmo da área técnica de infra, óleo e gás, que já foram para o mercado, que estavam empregados até 2, 3 meses atrás, e que por motivos múltiplos acabaram sendo desligados, então seria até uma ofensa para eles dizer que está tudo bem. Sim. Mas, cara, eu estou vendo assim todo esse momento que a gente passou com bons olhos, tento enxergar com bons olhos. O que eu enxergo com bons olhos? A velocidade de transformação que as companhias passaram por conta da questão de home office, políticas de flexibilização de trabalho, a reinvenção tecnológica. Eu acho que hoje, cara, não existe um executivo que não tenha mergulhado em relação a ferramentas tecnológicas, como que isso pode impulsionar as companhias. Você tem alguns casos que são fantásticos. Você pega o caso da... posso falar o nome de empresas aqui? Todos. Então, o caso da Via Varejo, para mim, é o caso mais emblemático, cara, que eles treinaram 10 mil vendedores, né, cara, em coisa de 2, 3 semanas para os caras atenderem online. E os caras têm diversos cases. Cara, é incrível. Em que laboratório isso seria permitido? Nenhum, sabe? Eu acho que alguns setores se mostraram extremamente resilientes e eu digo que a gente teve desemprego, sim, o desemprego aumentou, mas muitos setores me surpreenderam em relação à resiliência. Eu pensava que a gente ia ter um impacto muito mais profundo e, cara, graças a Deus as empresas, principalmente as brasileiras, estão segurando bem a situação. E você que tem um recorte Latam na tua mão e chegando até América Central, você vê que esse é um comportamento também em outras regiões saindo do Brasil? Você também acha que as outras regiões também conseguiram manter ou sofreram mais? Olha só, eu já tenho aí mais de 15 anos de experiência no mercado de Executive Search, né? E a gente já passou por algumas crises, né? Crise.com, época da Enron. Cara, são várias crises, eu não consigo nem enumerar aqui quantas foram. E em algumas delas eu vi que você teve desemprego maciço em diversas regiões.
não só no Brasil, mas Colômbia, no Chile, México. E dessa vez eu estou vendo um comportamento diferente das companhias, e até mesmo um apoio governamental muito diferente, né? Eu acho que está todo mundo tentando proteger as suas economias ao máximo no que eles podem fazer e, claro, os governos lançaram mão da questão dos juros para poder... Isso ajuda na redução do endividamento dos governos, Sim. emissão de papel moeda, mas está sendo diferente, sabe? De forma geral. As empresas estão mais tentando proteger os seus talentos, talvez por um reconhecimento que seja difícil você recrutar. Claro. Então é melhor proteger no curto prazo e depois tentar salvar a operação no longo prazo, né? Muito bem. A minha segunda pergunta deste projeto, e aí tenho muita curiosidade de te ouvir, porque acho você um dos grandes pesquisadores do tema, que é em relação ao recrutamento digital. Se as empresas tiveram que se transformar em alta velocidade, muitas empresas que só recrutavam via dinâmica de grupo e entrevista presencial tiveram que, neste período, no mínimo, serem forçadas a procurar outro caminho. E quando eu fui conversando com executivos de RH, quando eu falava em recrutamento digital, ainda boa parte entende recrutamento digital por conversa de ferramentas de comunicação. E não como uma tecnologia de learning machine ou de HR techs que hoje já começam. E que você é um empreendedor, investidor, pesquisador no tema e queria muito te ouvir. Como é que você está vendo esse desdobramento do recrutamento digital para os próximos anos no mercado brasileiro? Não só o mercado brasileiro, eu vejo muito pela região, sabe? E o Brasil, ele, na verdade, ele está 2, 3 anos à frente da região, sabe? Tá. É isso que acontece. O Brasil hoje, quando a gente olha e faz o corte dos Estados Unidos para baixo, o foco cai justamente para o Brasil. Eu vejo com essa característica. Eu vejo o seguinte, cara, alguns mercados que sempre foram assim, um mercado garantido para as Uhum. empresas de recrutamento, a posição de contador, posição de engenheiro de Vendedor, software, vendedor em varejo. vendedor em varejo, isso não adianta lutar, é uma força da natureza. Mais cedo, mais tarde, as grandes plataformas vão dominar esses perfis. É muito mais fácil de você fazer governança via machine learning, via tecnologia, por a inteligência artificial com esses perfis. Uhum. E sim, depois você aprofunda em relação a aspectos comportamentais. Mas a grande comunicação, tomada de mercado, é via plataforma. Já média para alta gerência e C, Uhum. conselho, aí é arte, porque você tem que trabalhar com um nível de interseção microscópico para poder encontrar o candidato ideal, balizado no perfil de quem vai lidar com ele. E aí sim as empresas têm que ser muito boas para se destacar nesse mercado. Não é mais aquele mercado de volumetria assim muito alta, sabe? A gente já percebeu isso, cara, e uma das primeiras ações que a gente tomou, não em recrutamento digital, mas depois eu vou entrar nesse tema, Tá bom. mas em ATS. A gente fez um investimento no ano passado de cerca de R$ 300 mil no Bizu, entrando Uhum. como investidor anjo, para justamente acelerar a ferramenta e literalmente dar coaching também para o fundador, dar bastante mentoria, porque esse é um tema que tanto eu quanto alguns sócios a gente estuda absurdamente. E a partir do momento que a gente teve confiança, sim, a gente passou a apresentar para alguns dos nossos clientes e até incluir dentro da nossa própria oferta, porque algumas empresas não têm esse inbound de candidatos de forma 100% digital, e isso aí vai ser quase que um complemento do processo de serviço da Petra Group. Tá bom. Faz todo sentido a gente, em clientes de longo prazo que a Petra tem, ter justamente essa aderência da ferramenta. Em relação
a outras iniciativas. A gente está muito de olho também em recrutamento digital na área de tecnologia. A gente está procurando aí o próximo investimento nosso, talvez seja nessa área. Não sei se aqui no Brasil, mas talvez a gente inicie por fora do Brasil e depois, na medida que a ferramenta se torne mais forte, traga para o Brasil. E também algumas questões de B2C, em que a gente vai usar muito plataforma tecnológica para atender algumas demandas de pessoas físicas que querem melhorar o seu currículo, mudar o seu perfil de LinkedIn, melhorar a sua empregabilidade. E se a gente consegue fazer justamente um marketplace em que a gente chama de um gig economy, porque é uma demanda maciça, então a gente está testando a ferramenta, trazendo primeiro, fazer um teste primeiro fora do Brasil, para a partir do momento que ela esteja aprimorada, a gente trazer essa oferta para o Brasil com um outro nome, uma outra marca, que na verdade a gente vai conectar quem faz esse trabalho super bacana de melhorar os currículos, melhorar o perfil LinkedIn, que a gente possa conectar uma grande massa de mercado consumidor. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente está olhando muito. Isso aí é parte do DNA da Petra, está sempre muito envolvida. E, cara, a questão do home office para a gente foi muito fácil, porque a gente já tinha investido numa ferramenta de nuvem há cerca de 3 ou 4 anos atrás, em que a gente faz todo o processo de recrutamento por dentro da ferramenta. Então, mudou em nada o trabalho nosso. A dinâmica de trabalho, que legal. Literalmente, o que mudou a gente sente falta daquele coleguismo, da gente estar junto no escritório, daquele ambiente bacana, mas em termos de ferramenta, a gente já usava Slack há muito tempo, e é aquele negócio, eu faço entrevista por vídeo. Não, a gente vai muito além. O vídeo nosso analisa as emoções dos candidatos. A gente prepara os relatórios comportamentais baseado na vídeo-entrevista, e já dentro integrado com a nossa ferramenta. Isso é uma ferramenta de vocês ou é de mercado? É uma ferramenta nossa e a gente já vinha já desenvolvendo isso já há bastante tempo. Que legal. Ela captura a voz de quem está fazendo a entrevista e com isso ela, inclusive, ajuda a gerar os relatórios. Na busca nossa, a gente já tem inteligência artificial rodando. Quando a gente abre uma posição, a nossa inteligência artificial já busca dentro do nosso banco de dados os candidatos que estão melhor ranqueados para a posição. Literalmente você tem que abraçar isso, cara. Tipo, não tem essa de tipo, eu não acredito. Não existe essa de acreditar, já aconteceu. Eu estou aqui pensando em todos os clientes que eu venho conversando nos últimos tempos, Adriano, e aí, onde eu tenho discutido muito que este candidato hoje ele precisa estar preparado para lidar com a ferramenta de vídeo, né? E aí você está me dando elemento que assim, não saber se comportar neste quadradinho, não saber trabalhar a voz, não estar seguro, isso impacta na avaliação dele contigo no processo. Sim, a gente, inclusive, a gente tem orientado durante as nossas entrevistas. Obviamente, não é para todo mundo que a gente precisa fazer isso, Claro. né? Mas esse vai ser vamos para o jargão novo normal. Sim. Aquele negócio de você pegar o celular e você ficar falando assim, conversando com a pessoa por vídeo, Vendo sua testa. você está fazendo a entrevista com o nariz ali, cara, ou com o olho. E tem muita gente que faz assim ainda, né? Tem muita gente que faz isso e elas não sabem o que elas estão perdendo. Porque nós que somos Red Hunter, a gente vai continuar querendo analisar os sinais corporais, Claro. a forma como a pessoa se comporta, que ela expõe. E a gente pede sempre justamente para a pessoa focar o vídeo dela da cintura para cima, né? Para que a gente possa fazer uma entrevista como se estivesse realmente dentro de uma sala de entrevista, né? E os profissionais precisam realmente se preparar para essa nova realidade, né? Para de ter medo, né, de fazer essa entrevista por vídeo e achar que ela não é definitiva. A gente já fechou vários processos durante essa pandemia, com processos conduzidos 100% de forma digital. Tudo, sabe? né? Do início ao fim. Inteiro. Apresentação de business case,
entrevista junto aos gestores ou a conselhos, reportes, 100% digital, não teve nenhum contato do candidato com a nossa companhia e nem com o empregador. A pessoa começou trabalhando home office. Então, isso é uma ruptura que eu não me recordo de cases similares acontecendo nessa volumetria. Muito bom. E a terceira pergunta, e não menos importante, que para mim tem sido um exercício bacana de fazer isso com os avaliadores ou os recrutadores, é trocar de lugar de papel com um pouco com o candidato. Digamos que, eu estou batendo na madeira, não dá para ver aqui, mas que o Adriano resolva romper hoje com a Petra, resolva romper com a Bizu e vá voltar a ser candidato. O que você faria? Qual seria a tua estratégia? Ou o que você, se fazendo exercício de se pôr no lugar do candidato, acha que seria uma estratégia funcional neste momento de mercado? Olha, informação hoje é o que está disponível na rede. Tá bom. Primeira, na verdade, você tem 3 estratégias que eu recomendo para todo profissional que eu entrevisto. Eu gosto sempre de, no final, aconselhar, pegar o currículo dele e eventualmente fazer alguma crítica, ou a estratégia que ele está conduzindo, também fazer algum tipo de crítica sobre isso. Porque, cara, o meu objetivo é ajudar as pessoas. Quando eu escolhi essa profissão, eu escolhi porque ela tem uma questão muito bacana de você auxiliar as pessoas ou a melhorar de nível social, que já aconteceu isso inúmeras vezes. Eu me orgulho muito de todas as vezes que isso aconteceu. Ou então você auxiliar quem justamente está procurando um emprego, já está literalmente entre jobs há muito tempo. E eu faria 3 coisas. Primeiro, eu faria uma revisão assim muito profissional do perfil de LinkedIn. É quase que você tem que fazer um Google Ads do seu perfil. É quase isso. Você tem quase que contratar um SEO para o seu perfil, porque as palavras-chave têm que ser adequadas, a sua experiência tem que estar clara, o que você fez, o que você atingiu. E os profissionais pecam muito por isso. Quantas vezes você recebeu já candidatos para a sua assessoria que a pessoa ou ela nunca atualizou o perfil? Sim, muitos. Tipo assim, ela só tem uma pessoa, Só tem um cargo lá. Só tem um cargo. Só tem um cargo. Ou então vai mudando de empresa, vai mudando de cargo, e não tem mais nada. Você vê perfis pobres de profissionais que estão em liderança com 50 pessoas conectadas no perfil dele. Não tem nenhuma opinião sobre o profissional. Então, eu literalmente faria tudo que fosse possível, obviamente, sem exageros, sem ultrapassar o limite. E também é um bom senso. Né? Isso também acontece. Tem algumas pessoas assim que estão fazendo um trabalho bacana, até de employer branding, de personal branding, né? Na verdade, não é employer branding é pela parte da companhia, mas de personal branding, quando estão procurando um emprego. E eu acho interessante até a foto que a pessoa posta, ele muda o LinkedIn dele justamente para aquele momento, e depois ele volta para um LinkedIn mais normal. Eu recomendo também isso. Eu acho que a pessoa pode sim fazer um trabalho de personal branding para esse momento de carreira. Interagiria muito. A pessoa tem que encarar isso como se fosse um emprego. O emprego dela voltadas no investimento digital. Um novo emprego. Isso aí. O emprego dela é conseguir um novo emprego. Tanto eu quanto você, nós somos seres do network, né, cara? Então, a gente, para a gente é muito natural fazer network, mas para muita gente não é. É um sofrimento a pessoa ter que conquistar pessoas que ela não conhece, se conectar a pessoas que ela não conhece, sair daquela zona de conforto de só falar com quem ela se relaciona. E você vê o seguinte: depois que a pessoa quebra essa barreira, a vida se torna mais fácil. Claro.
E ela tem que encarar isso como se fosse um emprego, é a disciplina dela. Ela tem que estabelecer uma meta de contatos diários que ela tem que fazer, currículos que ela tem que encaminhar, pesquisas que ela tem que fazer na internet. Ela tem que estabelecer meta. Eu tenho que procurar X novos jobs por dia. Se o foco dela é São Paulo, se o foco dela é Brasil, se o foco dela é Latam, se o foco dela é Europa. Ontem eu estava recomendando um candidato que é um amigo meu, que é diretor de recursos humanos no Chile, para fazer um application para a Ásia. E aí eu fui procurar a informação de como uma outra conhecida minha tinha aplicado para a Ásia. E ela me contou, Adriano, não tem jeito. É bits and bytes. Você tem que ficar ali, ó, esmagando Direto. o teclado diariamente, Isso aí. se conectando com outros headhunters, se conectando com empresas de outplacement, se conectando com empresas, com gerentes, gestores de recursos humanos e, cara, colocando o seu bloco na rua. Não há outra forma de fazer isso. E, por último, eu recomendo isso para todo profissional que está atravessando um processo de transição de carreira. Não é feio fazer consultoria. Claro, Não é feio fazer consultoria. Se o cara claro. é um excelente gestor industrial, eu duvido que ele não conheça 10 empresas potenciais que poderiam subcontratar o serviço dele parcialmente durante esse período e alguns até gostam tanto disso que transformam isso na nova carreira. Eu acho que no futuro a gente precisa desmistificar essa questão de ter um único empregador, sabe? Tem gente que está performando muito, fazendo uma reinvenção da carreira. Acho que uma das questões do emprego do futuro pode ser você ter vários empregadores. É. E isso é uma questão que eu falo muito para candidatos que estão atravessando transição, porque às vezes não tem mágica, a pessoa pode levar um ano para se recolocar, porque às vezes a posição dele é Específica. muito específica, ou o mercado pode estar saturado de profissionais com o perfil dele. E eu falo, não fique em casa, sabe, de pijama, literalmente vá fazer network, vá conversar com as pessoas, vá tomar café. Ah, o Rafael Souto, o CEO da Produtiva, ele fala muito isso do termo da empregabilidade, né? Pense em toda a sua potência que o seu conhecimento pode gerar. E não é só na cadeira corporativa, né? A cadeira consultiva também faz parte da sua potência de empregabilidade. Sim, dar aula. Isso é teu, dar aula, A pessoa entre outros pode dar aula caminhos. online, pode dar aula em instituições, pode dar aula num cursinho. E eu falo, nesse momento, interjob, a remuneração é o que menos importa. Sim, A sim, remuneração é bom para todo mundo. Ninguém quer virar relógio e trabalhar de graça. Mas você conquistar esse espaço é mais importante, sabe? Então, esses seriam basicamente aí os 3 conselhos que são infalíveis num processo de recolocação. E o último, claro, é manter a sua motivação forte, confiança de que você vai conseguir fazer aquela travessia, esperança, trabalhar a cabeça, trabalhar um mindset positivo, você ir para cima, literalmente, do mercado e se ver como um leão que vai atacar aquelas oportunidades e todo dia, quando levantar, lembrar disso, sabe? Eu acho que são essas coisas, é isso que, na verdade, que me motiva diariamente. Se você analisar o nosso trabalho como consultor, a gente tem vários chefes, né, cara? A gente claro, todo dia. todos. Tenho mais do que eu já tive antes, é isso aí. Muito bem. Sabia que eu tinha que vir conversar com você, Adriano. Conteúdo muito bom. Muito obrigado. Prazer ter tido você aqui no Mercado Fora da Caixa e que a gente mantenha aí a parceria Produtiva e Petra adiante nos anos, tá bom? Então vamos seguir em frente nessa, que essa parceria é vencedora.
Acho que. Obrigado, Adriano. Grande abraço. Bom dia para você, cara. Tchau, Você tchau. também. Abraço.